Hoje nós entramos no 5º dia em que milhares de cidadãos da maior cidade do Brasil, da cidade mais rica da América Latina, que é São Paulo, estão sem energia elétrica. É inacreditável que isso aconteça numa cidade com quase 12 milhões de habitantes, pelo descaso e pelo abandono completo. Foram famílias vendo sua comida, sua carne estragar no freezer, na geladeira. Foram comerciantes tendo prejuízo. Foram idosos impossibilitados de se locomover em prédios porque estava sem elevador. Para completar, o descaso da Enel, que é a concessionária privada de energia, que cortou 36% dos funcionários desde que assumiu e, logicamente, teve menor capacidade de reagir, de responder ao problema que nós vivemos com grandes ventanias em São Paulo. Nós temos uma prefeitura inepta. O prefeito de São Paulo, em vez de buscar resolver o problema, se comportou como o rei do camarote. Passou o final de semana, enquanto o povo estava sem luz, em camarote de UFC, em camarote de Fórmula 1, e quando resolveu falar, falou absurdo. Propôs uma taxa para penalizar a população, uma taxa para enterrar os fios da cidade. O prefeito que não cuidou da zeladoria, da poda de árvores necessária, que sequer cumpriu a meta de aterramento de fios da prefeitura, agora quer que a população pague duplamente. É inacreditável. Aí quando chega ele, o governador, ele joga a culpa no governador, dizendo que o governo deveria fiscalizar melhor a Enel. Nesse ponto está certo. O governador joga a culpa nele, dizendo que deveria podar as árvores. Nesse ponto está certo. Na verdade, é um jogando responsabilidade para outro e ambos não fizeram coisa alguma. Por isso, presidente, nós vamos, através do nosso mandato, convocamos pela Comissão de Desenvolvimento Urbano uma audiência pública com a Enel, com a ANEEL, com a Arcesp, as agências reguladoras, amanhã aqui nessa Câmara. Quinta-feira vamos fazer uma diligência presencial nas instalações da Enel em São Paulo, porque eles têm que assumir a sua responsabilidade. A responsabilidade não é da população, não. A população não tem que pagar taxa nenhuma. A responsabilidade é da concessionária e do poder público municipal e estadual que não fizeram a sua parte. Nós vamos cobrar, nós vamos estar ativos na cobrança, porque o povo de São Paulo não pode ficar à mercê desse descaso e desse abandono. Obrigado. O que me traz essa tribuna hoje, presidente, é o absurdo e o descaso que ocorre na cidade de São Paulo com relação no último final de semana, que deixou milhares de paulistanos sem energia elétrica. A cidade de São Paulo está completamente abandonada às traças e à própria sorte. Pessoas que perderam eletrodomésticos, medicamentos, alimentos e até agora o que se ouve do prefeito, que inclusive estava lá fazendo a linha rei do camarote, é uma bola que joga para o governador joga para o prefeito e nós não vemos o poder público se manifestando para dar respostas a essa lamentável e trágico episódio que está acontecendo na cidade de São Paulo. Ainda agora existem famílias que não têm energia elétrica em suas casas e isso é reflexo do descaso, isso é reflexo do mau preparo da prefeitura e do governo do estado para lidar com essa calamidade. Calamidade essa que é reflexo dos problemas de zeladoria da cidade, é reflexo da falta de cidades para se prepararem diante das crises climáticas que são uma realidade em todo mundo. Nós precisamos olhar para isso. As crises climáticas é uma realidade do agora e é preciso que as prefeituras tenham planejamentos e organização. Até ontem o meu mandato já havia coletado quase 200 CEPs que ainda estavam sem energia elétrica e muito provavelmente esse número é ainda maior. Nós entramos com uma ação no MP pedindo que o Ministério Público multe 50 milhões de reais dia enquanto estas famílias permanecerem sem energia. É preciso que essas famílias tenham um canal para que elas sejam completamente beneficiadas de todas as perdas que foram ressarcidas de suas perdas. É preciso reparar e rever eletrodomésticos, alimentos, medicamentos
temos um total descaso e um total absurdo que denuncia a falta de preparo e de planejamento da Prefeitura da cidade de São Paulo. As pessoas estão clamando pelo olhar do poder público. As pessoas precisam de resposta. As empresas não podem lucrar bilhões e bilhões e tratar o povo como se não fosse nada, ainda com a conveniência do Estado e da Prefeitura. Esta é uma denúncia, dizer que o nosso mandato segue atento a cada um dos endereços que permaneceram sem energia elétrica, que seguiremos fiscalizando, acionando o Ministério Público e todos os órgãos competentes para que essas famílias sejam respeitadas, para que essas famílias sejam ressarcidas, para que as famílias não paguem esse prejuízo do despreparo e do descaso do prefeito da cidade de São Paulo, que estava lá assistindo a Fórmula 1, enquanto deveria estar sentado com seus secretários, pensando como reparar esta grave problemática. A cidade de São Paulo está largada às traças, e este é mais um episódio lamentável que quem paga é o povo pobre que perdeu seus alimentos e eletrodomésticos e medicamentos. Um absurdo que não pode passar impune e sem que as pessoas olhem para essa situação. Então venha a essa tribuna, presidente, fazer essa grave denúncia, dizer que estamos acompanhando, acionamos o Ministério Público e que medidas precisam e serão tomadas. Muito obrigada, presidente.